Olá, investidores! Estamos começando o nosso primeiro episódio do podcast APX e eu, obviamente, conto com a presença sempre ilustre do nosso professor doutor Arilton Teixeira. Tudo bem, Arilton? Tudo bem. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Não é o fechamento semanal, mas estamos aqui juntos novamente, É né? isso. Arilton, hoje a gente conta aqui com a presença também ilustre, obviamente, do já velho conhecido de casa aqui, Paulo. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Thiago? Tudo bem? Obrigado pelo convite aí. E também aqui com o Enzo. Tudo bem, Enzo? Enzo, primeira vez aqui, você falou que já conhecia a Vitória, né, Enzo? Mas a trabalho, pelo menos, conhecendo aqui o escritório, a Apex e a PX, é a primeira vez. Primeira vez, queria agradecer pelo convite aí também de participar dessa conversa aqui, vai ser uma honra. Fechado, meu cara. Enzo, assim, vou pedir licença ao Paulo, que acho que já teve aqui com a gente teve hoje o nosso 11º encontro Folha Business. Paulo, eu já tive o prazer de entrevistá-lo ali num dos primeiros, acredito que o terceiro, o quarto ou quinto, alguma coisa assim. Mas eu vou pedir para você poder falar um pouquinho, Enzo, sobre você, sobre a Falcone. Acho que é importante para todo mundo entender um pouquinho do nosso bate-papo aqui. Perfeito, cara. Bom, falando um pouquinho da Falcone Capital, né, que é a empresa que hoje eu sou sócio e tenho a honra de participar, né, foi um business que surgiu em 2019 do grupo Falcone, né. Falcone, obviamente, já é bastante conhecida, né, eu diria ali que é uma das maiores, se não a maior consultoria de gestão do Brasil. E o que a gente costuma falar é que em 2018, quando a gente resolveu fazer o business de private equity dentro da Falcone, a gente olhou para o histórico, né? E aí de 2018 a 2008, os dados que a gente tinha lá é que a gente tinha gerado algo como 70 bilhões de reais de valor para os clientes, né? Em mais de 6 mil projetos realizados em diversos países. E aí, poxa, a gente falou, cara, se a gente botar qualquer múltiplo em cima desses 70 bilhões de reais de geração de valor, era para a Falcone ser né, se fosse uma casa de private equity feita lá atrás, ia ser uma casa relevante no cenário nacional, né? E daí, em 2019, surgiu, né, de fato, a gente estruturou um conselho um conselho consultivo, né, para apoiar com alguns nomes bastante interessantes, né? O Florian Bartunek foi nosso mestre, conselheiro ali, amigo, e nos ajudou muito no início. O Pedro Batista também, da 3G Radar. E aí a gente foi estruturando, né, as teses de investimento, a filosofia. Desenvolvemos a nossa primeira tese em segurança cibernética em 2019. Legal. E aí... Você, inclusive, é a pessoa que vai ficar responsável ali por isso. Eu fui sócio responsável por desenvolver a tese, né? Hoje eu estou indo mais para dentro de uma empresa, né? É muito comum no mercado de private equity os sócios da gestora terem uma participação um pouco mais ativa, né? Bem mais ativa, na verdade. E depois a gente pode explorar isso, vai ser um prazer. Mas ao longo, né, de 2019 a 2023, a gente teve alguns solavancos aí na economia, né, para dizer o mínimo. Acho que o Arilton e o Paulo vão explorar isso muito melhor do que eu. Mas a gente foi se adaptando, né? E nesse momento a gente tem uma crença muito grande na tese de cybersecurity e a gente tem outras teses que a gente vai procurar desenvolver deal funds, né? Então, tese a tese, coisas que a gente, né, empresas ou negócios que a gente acredita muito e que tenham a eficiência operacional como a principal alavanca de valor, né? Que é o que a gente sabe fazer. Então, a gente pega nossa habilidade, né, o nosso conhecimento, junta com atração de mercado, né, o market attractiveness, para falar, olha, não, então estamos jogando aqui no melhor setor possível e a gente consegue contribuir muito e para fazer posições majoritárias, né, para a gente realmente conseguir transformar a cultura gerencial da empresa, né, e assim por diante. Gerar valor, de fato. Exato. Né? Bacana, bacana, Enzo. Acho que vamos falar bastante de teses aqui, pegando um pouquinho do viés das duas casas, que são casas que têm perfis diferentes, mas que no final tem o DNA, o Paulo costuma falar, o DNA da RPS, né, Paulo? Ele vem do equity, né? Fala um pouquinho para a gente, Paulo. Bom, é um prazer estar aqui, né, de novo, tentar mapear um pouco o cenário
E a RPS é uma gestora que tem 10 anos, a gente já está cascudo aí, enfim, começamos a empresa em 2013, né? Vamos lembrar o que aconteceu de 13, 14, Junto com a 15, Bex, fazendo 10 aí, anos esse ano. Isso aí. E a gente é uma casa que está focada em gestão de ações, com um prisma um pouco mais macro do que normalmente os investidores de ações têm, mais fatorial. A gente sim se preocupa com macro, sim se preocupa com o político, sim tenta entender onde a gente está no grande esquema da macroeconomia, tanto global quanto local. E aí monta fundos, a gente tem um fundo long only, tem um fundo long bias, tem um fundo long short com algum direcional. Então tem 3 produtos lá, a gente administra hoje mais ou menos 1,8 bi de reais e somos 30 pessoas na empresa, mais ou menos 15 pessoas no time de gestão. Então um time que está junto há muitos anos, já passou por muita crise. Acho que a gente está bem posicionado, assim, acabamos de passar talvez pela pior crise da indústria de fundos de equity, que eu me lembro, e eu já estou aí desde a década de 90. Tudo bem que na década de 90 nem existia essa indústria, mas desde esses 10 anos de RPS, com certeza a pior crise. Maior saques aí dos fundos, todo mundo migrou para renda fixa. E aí, enfim, estamos ali perseverando, tentando sobreviver, passar para o outro lado da ponte, que eu acho que vem um cenário interessante assim para o Brasil para os próximos anos. Talvez o pior tenha ficado para trás aí para o mundo de ações e de equity. Vamos torcer, é um pouco da nossa cabeça. Bacana, bacana. E a gente estava comentando aqui antes de começar a gravação, né, um ano sem muitas convicções, né, 2023. Arilton, se você pudesse fazer rapidamente um retrospecto de como a gente começou ali, as expectativas Brasil e mundo, e aí já chegando no dia de hoje, que eu ia começar colocando vocês na fogueira, perguntando a opinião do Fed, mas acabou que já saiu, a gente já sabe o resultado. Como que foi essa trajetória até aqui, o Arilton? Vamos lá. Realmente foi um ano de mudanças. Eu acho que as expectativas no final do ano passado, no início desse ano, eram muito ruins. Os dados indicavam isso. Vamos começar os Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam perdendo ritmo de crescimento e vários casos já estavam prevendo aí recessão. Brasil, o governo Lula começou demandando gastos e aumentando o endividamento, gerou muita preocupação. Então, o primeiro trimestre foi isso aí. Aí começou as mudanças lá fora. Os Estados Unidos começou a recuperar, mas aí não acabou ainda. Veio o choque bancário, que deu uma espremida no crédito e a economia americana, que começava a recuperar, tem queda. Brasil foi o primeiro trimestre muito ruim, todo mundo lembra, era só demanda do novo governo, declarações, digamos, infelizes de vários membros da equipe, propondo revisão das reformas aplaudidas que foram feitas no passado. Mas isso aí foi mudando. Primeiro, vamos começar então vamos começar lá fora. A crise bancária teve impacto, né? Aliás, a carta do Fed aí continua falando até hoje que tem medo do impacto do bancário, que o aperto do crédito vai ter na economia, esse ano ainda. Mas passou rápido. Foi uma crise curta, o Fed agiu a despeito das críticas dos taxpayers americanos aí, pelos subsídios que deram aos bancos, mas foi uma ação rápida, controlou. A partir daí, os Estados Unidos têm mostrado uma reação e a expectativa de crescimento lá tem aumentado. No início do ano era 0,4, hoje está 1, no último aí, o Summary of Economic Projections do Fed, que foi lançado aí no mês de junho. Então, os Estados Unidos estão melhorando. Aqui dentro. Em torno de março, o Congresso mostrou uma postura que a gente não está acostumado com ele. Talvez pelas mudanças que tiveram aí de representação dentro do Congresso. Foi o Lira dizendo, olha, eu não vou reverter política que eu ajudei a aprovar um ano atrás. Ele foi um choque, o mercado reagiu bem. Eu lembro que num dos fechamentos de mercado, todo mundo perguntando, mas o que está acontecendo? As coisas estão ruins, o mercado começou a reagir e falou, olha a declaração do Lira. Ele falou, não vou fazer. O Banco Central é independente, vai continuar independente, não vou reverter a privatização da Eletrobras, não vou fazer revisão da reforma trabalhista. E aquilo ali foi um choque. Então, nós começamos a melhorar aquilo ali. E aí vieram dados adicionais. A reforma
do arcabouço fiscal. Bom, nós já discutimos várias vezes isso, não é aquela reforma, aquilo que se queria, mas evitou o maior medo que o mercado tinha naquele momento, que era trajetórias explosivas da dívida interna. Tirado isso, o cenário continua melhorando. Finalmente veio a reforma tributária que o mercado está apoiando. Nós temos aí as críticas aí para fazer, eu acho que depois a gente volta nisso, mas foi uma melhora muito grande. E para melhorar tudo isso, teve um choque agrícola positivo, puxando o PIB lá para cima. Então, como é que nós ficamos? Os Estados Unidos melhorando e aqui melhorando. Esse é o mundo que nós estamos. Obviamente, os Estados Unidos podia puxar a gente muito mais, em vez de crescer 1,2, 1,3 aí, ele crescesse 2,5, 3. Mas é um cenário de melhora. Então, é o que nós estamos hoje. Um cenário bom. A China, eu vou deixar para o nosso especialista aqui, eu só vou falar alguns pontos. A expectativa era muito grande, não se confirmou até o momento, mas não é nada desastroso. Até não é o crescimento chinês que nós vimos pós-crise de 2008 ou pós-2020, né? Mas é um crescimento que não prejudica o Brasil. Então, eu acho que esse é o cenário. O mundo melhorou, a China piorou um pouco, mas nada demais. Então, o mundo melhorou o cenário e nós melhoramos internamente e nós estamos vivendo esse momento agora. Vamos ter crescimento esse ano e provavelmente o ano que vem, né? A gente não vamos fazer previsão, não, porque daqui a pouco vem outro choque aí que a gente não está esperando. Mantido o status quo atual é isso. Então, eu acho que esse é um cenário muito bom que nós estamos vivendo. A Bolsa está reagindo e hoje vem a FIT aí, em geral, sempre ela mesma primeira, né, que faz as revisões, aumentou a nota do Brasil, colocou em perspectiva estável, como esperado, né? Eu acho que é mais um choque positivo para a economia e deve ajudar aí, inclusive, aí, o mercado, né, manter essa tendência de valorização. E tem que repetir, tem espaço para continuar essa valorização. Porque a Bolsa Brasileira, eu gosto sempre desse número, em dólar. Em agosto de 2008, a Bolsa estava 44 mil pontos. Hoje, eu não sei, deve estar 21, 22 mil pontos. Tá certo? Então, ela caiu pela metade. Então, assim, 10 anos, 15 anos depois, a Bolsa não recuperou ainda. Então, eu acho que tem muito espaço. E aí eu deixo o nosso especialista em o DNA de ações aí para fazer uma discussão mais detalhada sobre isso. Paulo, tive a oportunidade de ver você lá com o nosso colega Daniel Cunha no Exame Clube, alguns 5, 6 meses atrás, talvez. Antes de reforma, antes de arcabouço, você comentava um pouco que você, que é um pessimista de carteirinha, estava com certo otimismo. De lá para cá, o que mudou e como que você vê o restante de 2023? Eu acho que o professor falou bem aqui um pouco do que aconteceu. Eu acho que o Brasil está se provando o famoso aluno nota 6, talvez até com viés de nota 7, né? Então, acho que são algumas coisas importantes para todo mundo pensar, né? Primeiro, a gente entrou num governo de esquerda que foi eleito, com um viés ideológico forte, né, com declarações fortes do presidente, até que assustaram bastante o mercado no início, e na prática, 6 meses passados desse governo, nada foi feito. Então, a gente tem uma nova governança no Brasil, que eu costumo dizer que começou ali no governo Temer, do empoderamento do Congresso, uma certa independência do Congresso em relação ao Executivo, o que está criando um ambiente onde grandes mudanças são mais difíceis de ser implementadas. Então, é um Congresso conservador, é um Congresso com viés de direita, é um Congresso mais liberal, e ao fim e ao cabo, o que está acontecendo é uma continuidade de um processo lento de reformas que o Brasil vem fazendo desde o governo Temer. Então, primeiro amadureceu a reforma da Previdência, e a gente, ao fim e ao cabo, fez. Aí depois a gente acelerou, teve alguma consolidação fiscal, pelo menos no papel, com o governo Bolsonaro. E agora a gente termina não, mas estamos no meio desse processo, onde a gente tem um país que está razoavelmente organizado do ponto de vista fiscal, levando em consideração que é um governo de esquerda. Então, pelas nossas projeções, o Brasil vai crescer o seu gasto de forma real, mais ou menos 1% do PIB nos próximos 4 anos. É o melhor, se isso acontecer de fato, pela regra do arcabouço, se ela não for quebrada, e pode acontecer, mas se ela não for quebrada, dentro dos parâmetros que foram estabelecidos, 1% de crescimento real nos próximos 4 anos é
muito melhor do que qualquer período nos últimos 20 anos. Isso num governo de esquerda. Então, assim, para mim, é isso aí. Nós garantimos que a dívida não vai explodir no Brasil. Ela poderia ser melhor, poderia convergir mais rápido, é verdade. Mas para um governo de esquerda, esse arcabouço me parece bastante positivo, dadas as expectativas e aonde estavam os preços. A gente, então, tem um Congresso que está com a cabeça de reformar. A reforma tributária está sendo apoiada pelo Executivo, mas ela a gestão dela muito forte veio do próprio Congresso, daquilo que foi debatido nos últimos muitos anos, e uma certa independência do Lira, né? Então, eu costumo dizer que assim, essa reforma tributária, ainda faltam muitos detalhes, mas eu acho que ela vai surpreender positivamente as pessoas. Claro que existe resistência, o Brasil é o país da meia entrada, todo mundo tem uma meia entrada em algum setor, algum benefício que não quer abrir mão, tal. Mas vou dar 2 exemplos aqui. Primeiro, a gente fez uma conta que, e o Itaú também soltou uma conta parecida, que por simplificação e um pouco de redução das guerras fiscais, a gente pode ganhar 0,3% de PIB potencial a mais nos próximos 10 anos. Se você faz essa conta, ao fim de 10 anos, o PIB brasileiro pode ser 5% maior do que seria sem a reforma tributária. Claro que vai ter diferença de setores, alguns setores vão pagar mais, outros setores vão pagar menos, a turma da meia entrada vai chiar, talvez vai ter que pagar 75% da entrada, e eu acho saudável. Eu acho que o pessoal está subestimando a simplificação. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu faço o meu imposto de renda pessoalmente. Esse ano, a gente recebeu o sistema da Receita praticamente inteirinho preenchido. Tinha lá até médico que eu tinha ido, que eu não lembrava que eu tinha ido no médico, apareceu lá já preenchido o negócio. O sistema, pelo menos da Receita Federal Brasileira, está muito avançado. A minha intuição é que se essa dinâmica avançada tecnologicamente de imposto no Brasil, muito à frente de qualquer outro país, do imposto de renda, for aplicada para o imposto sobre o consumo, o IBS, o CBS vierem com um sistema por trás integrado, eu acho que vai vir, talvez não no primeiro ano, no segundo ano, mas essa tecnologia da Receita sobre a renda vai acabar contaminando também a parte do consumo. Eu acho que é muito provável que as empresas já venham praticamente fechem o mês com tudo já impresso entre créditos e débitos. Eu acho que isso vai diminuir muito a evasão fiscal no Brasil, facilitar muito o recolhimento de impostos, a vida fiscal das empresas, diminuir os litígios. Eu tenho uma intuição de que a gente pode estar dando um salto que a gente não está vendo vindo dessa reforma tributária, que não estava na nossa conta quando eu falei lá, que eu estava um pouco mais otimista com a Bolsa lá no final do ano passado. Isso nem passava pela minha cabeça. Uma reforma tributária num governo de esquerda. E, aliás, ela só está acontecendo porque é um governo de esquerda. Então, olha o benefício de ter um governo de esquerda. Porque se tivéssemos um governo de direita, a esquerda votaria contra. Exato. Não importa se era bom ou ruim para o país. Exato. Como é ela que está no poder, eles foram obrigados a votar a favor, gostando ou não do conteúdo da reforma. Então, assim, há males que vêm para o bem. E talvez a gente esteja aqui plantando uma sementinha de potencial que não está nos modelos de valuation das empresas, nos modelos fiscais do Brasil, um potencial aumento de PIB que pode vir daí. Você tem alguma estimativa, um chute para a alíquota de referência que o Senado vai ter alguma coisa? Assim, o que a gente ouve lá, o estudo do Instituto Fiscal Independente do Senado, que seria alguma alíquota aí por volta de 28%. Mas eu não me surpreendo se ela vier menor, porque a gente diminuindo a evasão, eu acho que a carga vai ser neutra. Assim, conversando com os congressistas, conversando com o Lira, conversando com os empresários, com os próprios governadores, hoje mesmo tivemos com o governador do Espírito Santo, existe uma preocupação seríssima de não haver aumento de carga tributária no Brasil. Eu acho que isso está meio consolidado. Então, se não houver um aumento de carga tributária e for simplesmente uma simplificação, diminuir a evasão, etc., talvez a gente aumente a receita do país sem ter que aumentar a carga tributária para quem já paga direitinho, né? E aí talvez até tenha um espaçozinho fiscal a mais para o Brasil.
Infelizmente, o que eu acho, e para não ser só otimista, é que esses espacinhos que aparecem de tempos em tempos no Brasil são rapidamente comidos com coisas, preenchidos com rapidamente. coisas ineficientes. Como é que você É isso aí. meia passagem, não, você falou? É isso, é. Meia entrada. Meia entrada, né? Vai aparecer uma outra meia entradazinha que vai garantir também que a gente não vira o aluno nota 8, 9 que a gente poderia ser pelo potencial que o Brasil tem. Mas assim, colocando tudo no bojo aí, é uma inflação que está relativamente controlada. Hoje no painel a gente debateu muito sobre a inflação e o pessoal um pouco mais pessimista com a inflação. Eu, como sou velho, eu olho grandes tendências, eu não fico ali projetando a inflação desse mês ou do mês que vem. Assim, a inflação de serviços no Brasil, que é a grande preocupação de todo mundo, ela está em 5,5%, 6%. Ela sempre foi 5,5% e 6%. Pode pegar um histórico de 30 anos da inflação de serviços no Brasil, raramente ela é abaixo de 5%. Eu não acho que ela vai ser muito abaixo de 5%. Quem está achando que o Banco Central tem que continuar com juro muito alto para jogar essa inflação de serviços muito abaixo de 5%, precisa olhar o histórico do Brasil. O histórico do Brasil não combina com inflação de serviços muito abaixo de 5%. Então, o Brasil vai ter inflação de serviços de 5%. Vai ter uma inflação de outras coisas. Essa, sim, pode ser um pouco abaixo de 5%, talvez 4%, talvez 3%. A gente vai rodar o país mais ou menos com uma inflação de 4%, que é o que está nas curvas aí, 3,5%, 4%. Esse é o Brasil. Nós não vamos muito mais do que isso. A sociedade não aguenta pagar uma conta de arroxo para jogar uma inflação muito abaixo desse nível. Mas mesmo com uma inflação de 4%, não faz sentido o Brasil continuar com um juro de 13,75%. Já, obviamente, que as curvas já estão precificando isso, né? A inflação, o juro no Brasil para o final do ano que vem, nas curvas, já está perto de 9%. Que eu acho que é isso aí, é uma inflação de 3,5%, 4%, com uma inflação de serviços de 5%, 5% e pouco. Posso voltar um pouco Pode. atrás aqui? Voltando à reforma tributária. Um dos problemas que a gente tem, que eu vejo, um dos riscos, né? Um dos riscos que essa reforma traz, é que ao tentar aumentar a carga tributária do setor de serviços, nós podemos nos defrontar com um aumento da informalização. Quando a gente olha a produtividade do setor de serviços, ele é sabidamente um setor de baixíssima produtividade. Se você tentar taxar muito um setor de baixa produtividade, essa simplificação que você está falando aí, que poderia vir, eu espero que a tecnologia nos dê isso, porque realmente reduz os custos das empresas e tudo, não cuide de pagar o imposto, é de computar o imposto, né? É isso. No setor de serviço, ele pode ter esse efeito colateral. Você não tem receita. Eu acho que a gente pode viver um pouquinho mais de inflação de serviço, sim, é verdade. Mas isso vai ser temporário, vai ser todo mundo se rearranjar. Aí vai ter, talvez, como é um setor não tradable, não compete com lá fora, ou todo mundo sobe preço, ou todo mundo cai preço. Não tem como, né, um ser mais competitivo do que o outro se tudo for feito de forma correta. A gente está vivendo um pouco isso, por exemplo, no setor de saúde, né? O setor de saúde está passando por uma crise grande de aumento de sinistralidade, e o que a gente viu? Todo mundo está tendo que subir preço junto, porque não aguenta, né? Sul América, etc. Esse é um bom exemplo do que pode acontecer com todo o setor de serviço. Se o negócio andar igual para todo mundo, a gente vai ver sim uma subida de preço. No setor de serviço como um todo, um on-off, um ajuste a essa nova alíquota e aí vida que segue. E de fato, o setor de serviço no Brasil ele é subtaxado relativamente aos setores tradable, onde a gente precisa ser competitivo. Porque no setor de tradable, a gente de fato compete com a China, a gente de fato compete com a Europa, a gente de fato compete com os Estados Unidos. Então, nesse segmento onde a gente compete com lá fora, e a carga tributária no Brasil é muito alta, a gente precisa endereçar uma melhora de competitividade. Então, é um pouco esse o meu plano de voo. Eu não estou querendo aqui acertar na vírgula, aqui e ali. O que eu estou dizendo é o seguinte, o Brasil é um país com uma inflação mais ou menos de 4%. A gente descobriu que o nosso PIB potencial não é mais o 1% que todo mundo achava, talvez seja 1,5%, talvez seja 2%. Esse ano, pensa, a inflação nós estamos com um juro de 13,75%. A gente estava achando que ia começar o ano com PIB 0 e a gente vai terminar o ano com PIB 2,5%, 2,3%. Tudo bem, teve muito de agronegócio? Teve, mas tem uma resiliência da economia que está vindo aí, talvez de uma economia mais forte, que veio lá da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, das privatizações e concessões que foram feitas. E começando a colher fruto. A gente fez 500 bilhões de reais de concessões / privatizações nos últimos 4 anos. Isso é obra que está acontecendo.
E essas são obras de 3, 4, 5 anos. E você olha a agenda desse governo, que é um governo mais, né, de um estado maior, etc. e tal, mesmo nesse governo a gente vê uma agenda de concessões e privatizações, não tanto, mas concessões, PPPs, interessante acontecendo, né? E você coloca isso junto, eventualmente, com uma visão do internacional, de que o Brasil não é tão feio quanto o nacional acha. A gente tem um pouco esse complexo de vira-lata aqui no Brasil, com razão, porque a gente tem sido vira-lata há 30 tempo, anos, né? Mas, assim, a gente teve algumas mudanças positivas que foram feitas e esse complexo de vira-lata nosso aqui meio que está deixando a gente de enxergar. Então, é isso. Sempre o PIB é um pouquinho mais do que se projeta, porque tem essa projeção histórica meio negativa. E o gringo olhando a gente com uma cabeça assim, tipo, os caras... Tem um fiscal lá, vamos dizer que o Haddad não entregue o ano que vem 0 de primário, vai ser -0,5. Que seja -1. Faz o ranking dos países que são -1 fiscal para o ano que vem. Nós vamos estar no primeiro quartil ali. Está todo mundo pior. Estados Unidos está em 3,5, 4. A Europa está 5. A China está 7. Então, assim, nós estamos no grupo dos que estão melhor do ponto de vista fiscal. E o gringo olha essa tabela, ele nem sabe, ele não tem... Você não tem preocupação do endividamento, não? Porque, assim, tem um déficit -1, tá muito bom. Você é déficit primário, sabe? Sim, primário, sim. Você tem um déficit -1, tudo tranquilo. Se nosso endividamento estivesse no padrão México. É isso. Mas nosso endividamento não está no padrão México. Tá mais aliás, nós estamos mais endividados, por exemplo, que a Alemanha. Sim. Então, quando você vê isso, você não tem preocupação que isso pode gerar aí um aumento do custo da nossa dívida, mais instabilidade, particularmente se você, usando a sua própria palavra, o governo brasileiro, essas mordidinhas, esses grupos de interesse aí quando fica uma... todo mundo querendo... Sobe uma gordurinha, nhaque. Então, você não vê isso como uma preocupação para... Eu vejo, assim, vamos fazer uma conta junto aqui de trás para frente. Eu gosto sempre de fazer as contas da básica que qualquer um consegue fazer. O Brasil tem uma relação dívida-PIB hoje da ordem de 70% do PIB, 72%, 73% do PIB, né? O Brasil não pode encarar um juro real de 5%. Vamos admitir que a gente consegue encarar um juro real de 4,5%, 4%. Então, 7 vezes 4, 21. Então, 2,5% a 3% do PIB de despesa financeira, tá? Mais 1% de déficit primário. Nós estamos falando aqui em 4. Um potencial de PIB de crescer mais ou menos de 2. Vamos dizer que seja entre 1,5% e 2%. Então, significa que a nossa dívida vai crescer 3%. Mais ou menos 3% ao ano. 2% a 3% ao ano. Quando eu comecei a projetar o governo Bolsonaro, eu achava que a dívida hoje do Brasil ia estar em 90% do PIB. É isso aí. Peraí. Pós-pandemia ou pré-pandemia? Não, pré-pandemia. Pré-pandemia. Era da ordem de 90% do PIB. Hoje, projetado pela gente. Mesmo com a reforma da Previdência, antes etc. da reforma da Previdência. Antes e depois, tá? O ano passado, o ano retrasado, todo mundo projetava. É que a gente, no Brasil, sofreu 2 choques muito positivos. Primeiro, um choque de inflação muito grande, então a despesa ficou meio travada aí com o teto dos gastos e a receita explodiu a inflação. Então, a gente teve um choque muito positivo de receita com despesa travada. Então, a gente passou a ter uma situação fiscal muito melhor. E 2, teve um choque de commodities, termos de troca. Então, aquilo que a gente exporta, aquilo que a gente é forte, subiu muito o preço em dólar. Então, houve o deflator do PIB foi muito positivo para o Brasil. Então, essa dívida aqui ia ser 90, no final virou uma dívida de 70. Mesmo com as bagunças no meio. Mesmo com os gastos da pandemia, etc, etc. Então, nós estamos bem melhor do que a foto que a gente imaginava 2, 3, 4 anos atrás. Partindo dessa foto, que está melhor, e nem foi muito nosso mérito, foi um choque de inflação junto com um choque de commodities, o que eu acho? Eu acho assim, então nós vamos admitir que assim nosso cenário esteja certo, o juro real no Brasil seja por volta de 4, 4,5%, a gente faça 1% de déficit primário, então a nossa dívida vai crescer uns 2% ao ano, 2,5%, 3% ao ano nos próximos 4 anos. Então ela vai subir 10% do PIB. Vamos falar, 10% a 12% do PIB. Então, o 70 vai virar 80, 80 e pouco. Onde eu achava que a gente já estaria hoje. É ruim. Mas isso é de um governo de esquerda. Quem sabe quem vai ser o novo presidente do Brasil daqui 4 anos? Se no governo de esquerda a dívida sobe 2, 2,5% ao ano,
Agora eu entendi sua resposta. Talvez na média... Agora que eu entendi sua É resposta. isso. Por exemplo, 2,5%, então só explodiu. É. Agora eu estou entendendo. Você está falando o seguinte, esse é um cenário muito bom, dado nós temos um governo de É esquerda, claro, né, é isso, é nessa tese. Aí, e se nessa tese a gente tiver de vez em quando um de direita e de vez em quando um de esquerda, talvez a nossa dívida não suba 2,5% para sempre, mas talvez suba 1,5%. E talvez lá na frente a gente vai ter que fazer uma nova reforma da Previdência, uma nova reforma, né? Isso não está resolvido, né? Mas eu só acho que assim, tira o ambiente de risco de cauda de explodir no curto prazo. E o pior que você vai ter, na minha opinião, né? Esse governo talvez seja um dos mais ideológicos que a gente já teve, né? Pelo menos da boca do presidente, é isso que a gente ouve, né? Coisas absurdas do que ele mesmo, né? Se o mais ideológico é isso que a gente está vendo, tá ok. Considerando o nível de preço das coisas, né? Nós não estamos no preço da Suíça. Se ele estivesse no preço da Suíça, estava tudo muito errado. Mas estando no preço, que em algum momento chegou quase preço de Argentina, né? A gente chegou aqui no Brasil, está com juro real de 6,5% no ano passado. A Bolsa negociando no mesmo preço de 10 anos atrás. A inflação implícita, em algum momento, que ainda está alta, chegou a estar 6%, 7%, 8%. Quer dizer, deu errado, deu ruim, o país deu errado. Esse país que a gente está vendo aqui agora não é um país que deu errado. É um aluno nota 6, 7. Agora, pegando o gancho de tudo isso que a gente comentou, Enzo, por mais que o dia a dia ali de vocês, o olhar de vocês seja muito mais voltado para a gestão, dada a sua expertise em gestão, e o mercado em que vocês atuam, o quanto disso vai para o dia a dia, o quanto vocês olham esses números, essa matemática. A matemática do Arilton cai sempre mais para o pessimismo ali, né? Mas Não. Aqui tem o seguinte, eles me chamam para fazer cenário, aí é uma discussão. Obviamente você fala, sempre começa com a parte boa, ó, o cenário é esse. Aí a gente começa, quais são os riscos que nós temos? Aí a gente sai das reuniões e as pessoas, mas você só falou de risco. Eu falei, não, eu vim aqui para falar dos riscos, a parte boa já começamos falando nisso, né? É isso aí. Mas o quanto que vocês trazem isso para o dia a dia da gestora? Você falou, inclusive, né, no começo aqui do bate-papo, você comentou que vocês entraram num momento não muito favorável, né? 2019, pouco antes da pandemia. Como que esse macro afeta de fato vocês? Isso é um ponto bastante interessante, né, Vinícius? Inclusive, hoje de manhã eu estava ouvindo o Paolo e depois a gente discutiu, eu falei um pouquinho sobre a questão da gente acompanhar macroeconomia, obviamente, de maneira mais para direcionar, para estar entendendo o ambiente, mas, obviamente, não com grandes detalhes, né? Mas, assim, quando a gente olha para situação econômica, né, especificamente falando de private equity, né, aqui no Brasil, isso tudo que o Paolo, que o Arilton falam, é muito bacana, eu estou aqui aprendendo um monte com eles, e a gente usa isso de alguma forma, mas a realidade é que, se a gente pensar em números e situação do private equity, no primeiro trimestre de 2023 é uma situação, eu estava até brincando no painel hoje, que eu estava mais pessimista, né, do que otimista, estava mais com o Felipe lá no painel do que com o Paulo para o curto prazo, mas para o longo prazo eu sou super otimista com private equity, mercados alternativos de forma geral no Brasil. Agora, o que a gente tem de dado, até peguei aqui para não falar tanta bobagem, mas a BVCap deu dados que a gente fica um pouco de orelha em pé, né? O primeiro trimestre de 2023 foi talvez o pior primeiro trimestre de private equity na história que se tem dado, né? Quando você fala pior primeiro trimestre de private equity, você diz em número de negociações, em número de deals? Em ambos. Né? Então, assim, pelos dados da BVCap aqui, 600 milhões de deal making de reais em Q1 de 23. Se a gente pegar Q1 de 22, a gente está falando de 4,6 bi e Q1 de 21, 5,3 bi. Então está muito alinhado com o cenário que estávamos vivendo naquele momento, né? Que nós até já falamos. É isso aí. Não, um cenário muito ruim, expectativas ruins, discursos, digamos,
inapropriadas de parte dos membros do governo. Mas então, sim. vocês devem estar otimistas agora, porque o Senado está melhorando. Né? É assim, o que acontece, né? E aí eu até estava comentando, isso só para private equity, né? Se a gente vê venture capital está um pouquinho melhor, mas a gente sabe que se a gente começar a falar aqui de venture capital, múltiplos, necessidade de gerar caixa e tudo mais, a gente vai para uma outra seara que é meio complicada. Mas o que eu costumo comentar é que a gente precisa olhar muito para o ambiente de fora, em private equity, né? Ou seja, como está o mercado de private equity fora, para a gente tentar fazer alguma proxy aqui para o Brasil. Né? E a gente estava, antes aqui do início, comentando, eu e o Paolo, e assim, olhando para o globo, né? Para os mercados mais importantes, América do Norte, Europa, Ásia. Um indicador muito importante que o mercado mede é o dry powder, né? Ou seja, o quanto que existe de capital disponível para fazer investimento em private equity. E aí, private equity aqui eu estou colocando private equity, venture capital, real estate, infraestrutura e assim por diante. Né? E o dado que me chama a atenção, né, é que em 2008, se a gente pega, né, olhando lá na crise, esse dry powder, né, o total de dinheiro que tinha disponível era de 1,2 trilhões de dólares no mundo. Né? E aí, 2008, 2009, a crise, né, situação complicadíssima. Em 2010, esse indicador chegou em 1 trilhão de dólares. Né? Ou seja, de 1,2 para 1 trilhão. E se a gente pegar de 2010 até 2022, uma série de 12 anos, esse negócio cresceu de uma maneira muito firme. Né? Chegando ali, aí eu estava, enfim, lendo e me recordando que em 2019, quando a gente começou, a gente lendo, né, e entendendo um pouco da dinâmica mundial, a turma tinha receio por ter 2,5 trilhões de dólares de dry powder, né? Como sendo, poxa, se a gente tem... E aí, na verdade, dando um passo atrás, né? Se a gente olha para o processo de investimento de private equity, né? Onde a gente tem volume de investimento, volume de desinvestimento e fundraising, né? Isso é importante pra caramba, né? Porque o volume de investimento em 2022 caiu bastante, o volume de desinvestimento caiu bastante no mundo, e o volume de fundraising não caiu tanto. Né? Então, quando a gente olha, isso obviamente é um ciclo, né? Se você tem menos investimento e menos desinvestimento e um fundraising, né? Ou seja, uma captação relevante, eu pelo menos me pergunto aqui, eu coloco a provocação de como é que esse ciclo para de pé. Né? Você tem muito mais dinheiro para alocar e, em teoria, um mercado menos aquecido para investir e desinvestir. Né? E aí, poxa, em 2019, pré-pandemia, a turma falando, caraca, 2,5 tri, tá na série histórica no maior, será que ano que vem a gente vai ter um downturn e vai... 2019 foi um ano, né, magnífico. E aí, 2020 veio a pandemia. E nada do dry powder reduzia. Né? Então, eu estava falando de 2,5 trilhões de dólares em 2019. Ano passado, chegou em 3,7 trilhões de dólares. Né, de dinheiro que não está sendo deployado. Né? Se a gente pensar novamente, em investimento e desinvestimento, o que em 2021, que foi a máxima histórica, foi de 1 trilhão de dólares, tanto de investimento quanto de desinvestimento, em 2022 foi de 600 bilhões de dólares de investimento e 500 bilhões, mais ou menos, de dólares de desinvestimento. E a CVC Capital Partners captando um fundo de 30 bilhões de dólares. Né? A Advent, ano passado, captando 25 bilhões de dólares. Carlyle, KKR, todo mundo captando muito dinheiro fora. E isso né, obviamente, a turma é muito séria, claro, né? Os gestores são hiper renomados e, poxa, tem uma tira histórica, né, invejável. Agora, eu fico me perguntando, né, a provocação que eu deixo aqui, inclusive a turma de mercado líquidos e da macroeconomia, né, para discutir poxa, como é que deploya esse capital? Como é que a gente faz esse capital trabalhar? Como é que o mundo consegue fazer esse capital trabalhar? E aí o Paulo falou um negócio que me chamou muita atenção. Poxa, o Brasil teria tudo para ser o centro de recepção de boa parte desse capital, né? Poxa, assim, na América Latina é a maior economia,
tem, né, um grau de segurança jurídica bacana. Outro dia eu estava ouvindo um gestor... Não, melhor do que o resto. Isso. Obrigado, Ailton, isso. Mas eu estava ouvindo, eu não lembro agora o podcast, o cara falando, não, porque, pô, outro dia eu estava falando com a turma que a África daqui a pouco vai ser... Cara, não vai, entendeu? É um continente grande, tem países que têm a economia robusta, mas não tem segurança institucional, não tem, é muito difícil a gente mudar isso. O Brasil, como o Ailton comentou, a gente tem alguma coisa. Então, assim, se a gente se ajudasse minimamente, eu acho que no curto prazo isso vai ser muito difícil, daí o meu pessimismo, né, de certa forma, para o curto prazo. Poxa, a gente poderia, né, 3,7 trilhões de dólares, a gente consegue, se a gente pegar um pedacinho disso, uma gotinha no oceano, já faz uma diferença enorme. Primeiro trimestre, como eu comentei, eu vou repetir, 600 milhões de dólares, de reais. Cara, isso não é nada, entendeu? Aqui no Brasil. Isso para private equity. Então, eu deixo essa provocação no ar, é mais ou menos como a gente está olhando com muita cautela, né? Acho que todos os grandes gestores aqui do Brasil, né, que são casas hiper respeitadas, também fizeram pouca coisa no primeiro semestre. A gente se eu não estou falando bobagem aqui, a gente teve uma captação relevante da XP, que mesmo assim queria captar X, captou 50%, 60% de X, né? E os outros gestores esperando, né? Muita gente com dry powder aqui no país também, mas a gente ainda pisando em ovos, de certa forma. Eu acho que isso... vou passar a bola aqui para o Paulo, mas eu acho que isso tem um pouco a ver com até mesmo com o que o próprio Paulo comentou, né? Da gente ter essa síndrome aqui do patinho feio, né? Então, até mesmo talvez, Paulo, por a gente brasileiro, gestores de private equity, enfim, gestores de empresas brasileiras, ter um pouco esse pé atrás, uma vez que a gente está numa mudança de governo, passando por um governo de esquerda. Você acha que pode ter contribuído com essa provocação que o Enzo trouxe para a gente? E se você fosse olhar aí já emendando numa próxima pergunta, né? Uma vez que a gente resolve esse recurso, ele passe de fato a voltar a fluir para o Brasil, além daquele recurso tradicional que a gente acompanha ali no dia a dia de bolsa, né? A gente está falando de recurso para a economia brasileira como um todo, né? Algum setor específico que vocês estão olhando, alguma coisa nesse sentido? Assim, eu não conheço muito o mercado de private equity, estou ouvindo aqui o Enzo falar, né? E reforço um pouco essa minha tese mais otimista. Claro que está tudo parado agora. O juro está 13,75 na tela. Teve problema de crédito com Americanas, etc. A economia está meio parada. Isso é normal, né? O ciclo monetário está no pico, né? O impacto na economia vai ser sentido ainda nos próximos 6 meses, né? O juro vai começar a cair agora, e vai cair talvez até o final do ano que vem, mas o impacto disso na economia real, da queda do juro, só vai ser sentido em 25. Né? Então, a gente ainda vai passar por um período de PIB fraco, de desaceleração. Só que as expectativas já vão estar olhando para um cenário mais otimista para 2025. É assim que funciona o ciclo econômico. Né? Então, a gente está olhando meio que para o retrovisor agora. O retrovisor private equity parado nesse momento. O mercado parado nesse momento. Uma economia desacelerando e ainda desacelerando mais. O resultado do segundo TRI das empresas que começou agora vai mostrar um segundo TRI fraco. E uma indicação para terceiro TRI ainda fraco. Só que quando você começa a pensar em 2024 e 2025, você começa a ter uma luz no fim do túnel. Posso adicionar claro. uma pergunta aqui? Você está falando do ciclo dos juros, tranquilo, ótimo. Não acho que ninguém vai discordar aqui. E a reforma tributária? Você não acha que isso é um componente a mais? Porque, assim, para atrair, todo mundo, nossa carga é alta. E, além disso, é alto também o custo que a gente tem para calcular os impostos. Sem dúvida. Aparentemente, a reforma vai tomar conta dessa segunda parte. A primeira, não. Né? Assim, ainda continuaremos com a carga alta. Você não acha que isso pode ser uma das barreiras aí para a gente continuar atraindo? Eu acho assim, né? O pior é a incerteza. O que eu não gostaria de ver é uma discussão que não anda. Né? Então foi muito legal ter aprovado. Não foi a maravilhosa, mas o primeiro turno ter sido aprovado na Câmara, passou
todo mundo já fez uma primeira análise, um primeiro raio-x do negócio, agora a gente precisa ver o que vai sair no Senado. Tomara que eles decidam para o bem ou para o mal rápido isso, em 3, 4, 5 meses. Meia entrada, Vai continuar uma meia entrada para cá, vai estar, mas tudo bem. Mas o importante é a gente passar pelo processo. E aí, a turma de médio e longo prazo vai ter, sim, uma nova lei aprovada, uma nova regra do jogo, uma regra simplificada, talvez não vai ser a regra maravilhosa, do mesmo jeito que o nosso fiscal não é o maravilhoso, tá? Mas vai ser uma nova regra, uma regra mais simples, que olhando sobre a ótica de um gringo, nós estamos indo para o modelo do mundo. O mundo inteiro tem um modelo de IVA já estabelecido há 10, 15, 20 anos, né? Então, a gente está meio que fazendo um catch-up daquilo que a gente devia ter feito há 10, 15 anos atrás. Aliás, desde a época lá do Candir. Então, eu acho que dá uma sinalização positiva. O cara que vai montar uma fábrica ou que vai montar um negócio associado a serviço, etc., passa a ter uma visibilidade de que numa transição de 10 anos as coisas vão ficar muito mais simples no Brasil. Então, vai na direção positiva. E acho que assim, né, o que a gente está fazendo para atrair esse dinheiro estrangeiro? Esse tipo de coisa. Se a gente continuar fazendo esse tipo de coisa, o BNDES menor, sem as intervenções do passado, né, e aí é uma dúvida, né? Nós estamos querendo flertar de novo com uma ou outra flexibilização, tomara que não façamos. E se a gente conseguir passar por esse governo de esquerda, com a casa mais ou menos arrumada, eu acho que dá uma sinalização bastante positiva de longo prazo. E o Brasil tem tudo para atrair. A gente tem energia barata, a gente tem um mercado consumidor gigantesco, a gente tem mais ou menos um modelo de governança que está se mostrando que funciona, né? Com os trancos e barrancos, às vezes tem uma escorregada aqui e ali, mas Tá indo. a regra do jogo meio que está se mantendo, né? Eu acho que isso é mais importante. E aí você começa a ter espaço para atrair esse dinheiro. No mundo não tem tanto projeto assim, né? Tem projeto na China que ninguém está querendo ir. Tem projeto na África que também um monte de problema. A gente tem que meio que pensar contra quem a gente está concorrendo, né? Em mercados emergentes, olha o que aconteceu com a Rússia. Então eu acho que o potencial é enorme. Prêmio, né, Paulo? E tem prêmio, Eu tenho certeza que quando faz análise de TIR, de projeto de private equity no Brasil, um private equity estrangeiro consegue ver uma TIR aqui muito mais interessante do que uma TIR similar em qualquer outro mercado aí desenvolvido que esse dinheiro possa eventualmente ir. Então, assim, o risco, né? E aí, se a gente conseguir controlar o risco, o risco macroeconômico, microeconômico, tributário for sendo mitigado, e eu acho que a gente vem fazendo isso nos últimos 7, 8 anos, desde o governo Temer, isso é o que eu quero reforçar, né, que de fato o Brasil começou uma agenda muito mais positiva de 2016 para cá. Eu acho que a gente começa a atrair, já está vindo, né? Na Bolsa, esse ano já entrou 100 bilhões de reais de gringo na Bolsa. O mercado de private equity está parado, mas já teve um monte de follow-on na Bolsa. Olha o que vai acontecer nas próximas semanas, a privatização da Copel. A privatização da Copel vai acontecer no meio de um governo de esquerda, num setor regulado. E é um negócio grande e que teve problemas, problemas, né? Então, teve lá o da Eletrobras o ano passado, num governo que era um governo mais vamos dizer, teoricamente mais pró-negócio, e foi positivo. E agora vai acontecer um outro movimento muito grande. Nós estamos falando de uma transação, no caso da Copel, de quase 5 bilhões de reais. No meio de um governo de esquerda, num setor regulado. Olha que mensagem interessante. Então, a gente está caminhando para frente. Eu estou mais otimista nesse sentido. Agora, você é otimista de longo prazo no Brasil? Aí eu já tenho mais dúvida. Eu sou mais otimista de curto prazo. E aí, com o meu curto prazo não é esses 6 meses, eu acho que é os próximos 2 anos. E aí eu vou defender o Felipe hoje. Eu acho que o principal divergência com que teve aí, particularmente você e o Felipe nas falas, foi Felipe da ASA. O principal divergência não foi sobre ser otimista ou pessimista no curto prazo, né? Eu acho que estava todo mundo na mesa. O foco do Felipe, inclusive o meu, era muito mais de longo prazo. Assim, eu estou olhando depois de 2026, o que vai acontecer. Eu acho que até lá está todo mundo muito... Assim, esses passos que você falou aí, esses avanços,
eu acho que não vão ser questionados, vão ser implementados. Eu acho que esse era o ponto ali na minha conversa com o Felipe, era quando ele está falando, e os juros, o que vai acontecer? Ele está olhando 2026 em diante. Eu acho que é isso que assim, nós não deixamos claro nas nossas falas de manhã o nosso horizonte temporal. Sim, claro. Tá certo? Eu acho que foi por isso que Não, teve eu acho que aí é filosofar, né? A gente pode ficar isso aí. aqui filosofando, mas assim, vamos pensar um pouquinho no ambiente político, né? Tudo passa pela política, né? Então a gente vem numa agenda de reformas aí desde o governo Temer, né? Exato. Eu estou mais otimista na questão política porque eu estou começando a ver uma renovação política no Brasil que eu não vi nos últimos 20 anos. Os últimos 20 anos era Lula de um lado, PSDB do outro. Lula de um lado, PSDB do outro. E o PSDB sem renovação também, sem nenhuma renovação, os mesmos quatro. É Alckmin, é Serra, é Alckmin, é Serra. E assim a gente veio durante 20 anos. Eu vejo uma nova geração de políticos com uma cabeça boa no Brasil. Então a gente tem um governador do Rio Grande do Sul, nós temos um governador de Minas Gerais, o Eduardo, o Zema, nós temos o Tarcísio em São Paulo, nós temos o Ratinho no Paraná. E do lado da esquerda, o do Lula está velho. Talvez ele tenha mais um termo, mas provavelmente, talvez não, né? O cara vai fazer, inclusive, agora uma cirurgia de quadril, está se dizendo, tá? A saúde está debilitada. Na minha cabeça, ele faz esses 4 anos, entrega um país mais ou menos organizado em 2026 e sai de cena melhor do que ele saiu no cenário anterior. E aí ele passa o bastão para quem? Hoje, talvez o nome mais óbvio é o Haddad, que é muito melhor. A gente estamos vivendo, a gente achava que não era, mas estamos na prática, nós estamos vendo muito melhor do que a média da esquerda que a gente viu até aqui. Então, de repente, a gente está numa transição política que traz quadros melhores para o Brasil a médio prazo, principalmente no executivo. No legislativo eu tenho muita dúvida, porque é muito partido e muita fisiologia, então isso eu acho que é difícil dizer. Mas talvez a gente esteja caminhando para uma transição entre centro-esquerda e centro-direita e saindo um pouco dos polos. Torço, eventualmente, para a gente ter uma eleição em 26 menos polarizada. Talvez o Bolsonaro fora do jogo por uma questão jurídica, talvez o Lula tendo refeito ali um pouco do seu currículo, ali, da sua história e saindo um pouco de cena, e de repente a gente vai discutir em 2026 uma transição mais suave. Agora, tem coisas negativas, eu não quero ser só otimista de plantão. Acho que o Brasil tem sérios problemas de longo prazo, que é o seguinte: nós temos uma população que está envelhecendo muito rápido, nós somos um país de produtividade muito baixa, uma educação muito precária, concorrendo num mundo de inteligência artificial, num outro ritmo de crescimento e de saltos, e a gente, então, tem que correr atrás de uma aceleração aí de ganho de produtividade rápido, porque a gente está ficando velho muito rápido antes de ficar, não vou nem dizer rico, mas assim, nem virar classe média. Então, isso é um grande problema de médio prazo no Brasil. Por isso que a gente corre contra o relógio, e daí que a gente tem que continuar fazendo essas reformas o quanto antes para a gente conseguir fechar um pouco esse gap antes de ficar muito velho e muito pobre. Vou adicionar aqui, assim, já que você foi para o longo prazo, eu acho que esse é um problema que você está querendo atacar. Resolver a parte tributária, com certeza, é importante. País de baixa produtividade, você não pode ter um imposto maluco, caro, do jeito que está. Mas tem um outro problema que o Brasil não conseguiu resolver, a despeito dos aumentos gigantescos de gastos que nós tivemos, que é o setor da educação. Nós continuamos com a péssima educação e os índices que estão aí, sejam eles domésticos ou de comparação internacional, estão mostrando. Então, para entrar nesse mundo que vocês estão querendo atrair capital, particularmente capital, trazendo tecnologia nova, produtos novos, né? Sem a solução desse problema que nós temos hoje, fica mais difícil. Sim. Nós temos que, mesmo resolvendo o problema tributário, mesmo resolvendo a estabilidade fiscal, vamos tirar aí, tá resolvido, nós ainda vamos ter um outro problema, que é a questão de produtividade. Nossa produtividade é extremamente baixa, tá, comparado, inclusive, com outros emergentes. Tá, certo? Então, e pior não é isso, a nossa produtividade é baixa, está estagnada e provavelmente nos últimos 10, 12 anos caiu. Então, e relativamente muito pior, porque o mundo está numa aceleração de produtividade. Então, de longo prazo é isso. Esse é um problema sério.
Aí você me perguntou questão de setores. Isso, mais para a gente fazer já caminhando para o final também, Paulo, aproveitar o ponto, né? Bom, a gente trouxe aqui a perspectiva macro, falou um pouquinho da atuação de Private Equity, falou um pouquinho do macro também, mais na parte de líquidos, falamos um pouquinho da atuação do gringo no Brasil. Concordamos, posso dizer que a gente concorda que é uma expectativa, se não positiva, ok, para o próximo horizonte de ciclo, tanto com espaço ali no mercado de Private Equity, quanto no ciclo ali de mercados líquidos. Dito isso, Paulo, aí eu passo a palavra para você. Com certas ressalvas em Private Equity, mas certas curto prazo, ressalvas, um pouco mas mais sombrio, né? Com espaço, pelo menos, né? Quando a gente olha os números, né? Desculpe. Você está com a expectativa que isso vai começar a melhorar agora com... Como é que vocês estão trabalhando? Pode ser relativo a isso. Não sei se eu tenho mais tempo aqui, mas é bem breve. Assim, a gente estava conversando no início do ano, né? Um gestor de uma casa, né, bem grande de Private Equity me surpreendeu ou me chamou a atenção ele falando, olha, cara, se chegar um economista-chefe aqui, um cara de macro, falar, olha, cara, as coisas estão hiper bem caminhadas, está tudo direcionado, isso assim, ele deu alguns dados, ele falou, eu acredito. E se vier um outro economista aqui no dia seguinte falar, cara, está tudo péssimo, não vai dar certo, eu acredito também, porque tem como a gente argumentar com dados econômicos e tudo mais. E por que eu estou falando isso? Né? Porque se a gente pensar, o próprio exemplo que eu dei, em 2019 lá o dry powder era 2,5 tri de dólar, e aí a turma falando, pô, não, isso realmente está antecipando algum problema ou é uma reciclagem natural de capital global? E aí, fazendo o pós-mortem, né, que é fácil fazer, ele falou, não, isso é uma reciclagem natural, quando foi para 2,7, 2,8 tri. O que eu estou querendo dizer aqui, só para também não me estender tanto, é que é difícil a gente saber como é que vai se comportar os próximos 6 meses, o próximo, vai até o final de 24 em Private Equity. Mas, por exemplo, um dado que me chama a atenção que o Paulo trouxe hoje de manhã é que o mercado projeta 9% para a taxa de juros no final de 24. Cara, esse nível de taxa de juros para Private Equity é absurdo. Lá fora, a gente tem endowment, a gente tem fundo de pensão. Aqui no Brasil não existe fundo de pensão mais. Os caras não vão alocar dinheiro, pelo menos, ao que parece, no curto prazo. A gente não existe endowment aqui. Aqui é family office, mas o family office aqui também coloca dinheiro fora. Né? E a grande maioria dos family offices aqui olham bastante para o mercado internacional. Então, é esse o meu ponto, né? De estar, de certa forma, pessimista. Pessimista não vou falar cauteloso para os próximos 6 meses, próximo ano, porque, pragmaticamente, os dados não estão favorecendo o curto prazo. O longo prazo é óbvio, né? Que estaremos todos mortos, como diz o bom economista. Tem, né? Mas tem muita simetria na economia brasileira, né? Esse é o ponto que eu defendi, assim, cara. E aí que o Paulo chama a atenção também. Na África, na China e tudo mais, tem projeto, mas, cara, tem problemas estruturais. Aqui no Brasil, é só a gente não se atrapalhar tanto, né? E a gente tem muita oportunidade para o futuro. Private Equity, né? Quanto maior a simetria... Se você consegue, né, as TIR, que a taxa interna de retorno projetada pelos fundos tem uma margem de segurança relevante, como o Paulo comentou, mas quando se ajusta isso ao risco, fica complicado com todo o problema que tem no mercado. Então, para fechar minha visão aqui, curto prazo cauteloso, longo prazo, se a gente conseguir, se o macro andar bem, né, e aí vocês dão aula aqui, eu não vou me atrever, e a gente conseguir fazer o dever de casa, ter disciplina, né, as casas de Private Equity adotarem disciplina, eu acredito que a gente pode ainda fazer um trabalho legal no futuro. E aí, complementando, antes de eu voltar para o Paulo, a pergunta. Dado esse longo prazo que você olha com um certo otimismo, algum setor específico que vocês estão acompanhando? Olha, a gente tem um investimento já em segurança cibernética, que eu acho que é um setor magnífico, que tem
é engraçado, né? Um setor hiper fragmentado no mundo e no Brasil... E não consolidado, né? E não maduro. É um negócio de louco, assim. Investe-se muito, obviamente, né, em transformação digital e tudo mais, e o investimento que se faz em segurança cibernética tem um gap histórico monumental, né? E o que chamou muita atenção nossa é que você tem processos e problemas, né, relacionados a processos e pessoas que representam muito mais do que o problema de tecnologia nesse mercado. E aí, poxa, para a Falcone isso foi um prato cheio, né? Quando a gente viu essa questão, entendeu que a gente, com conhecimento de governança, de gerenciamento de processos, que é o DNA da empresa, de conscientização e treinamento de pessoas, a gente falou, cara, a gente consegue ajudar, e a gente tem, obviamente, ajudado algumas empresas, uma dezena de empresas no Brasil a se robustecerem do ponto de vista de segurança cibernética, mas tem outros setores também, não vou me alongar aqui, mas, enfim, setores industriais, né? O setor pet é um setor muito legal, que a gente também olha ali com algum cuidado. Diria que alguns setores industriais também, de alimentação, a gente olha com alimentos e bebidas, com bastante atenção também, mas fora cyber a gente está também um pouco mais cauteloso, olhando deal a deal. Bacana isso. Paulo, a gente tem o RPS, tem o long and short, tem o long budget, que você pode ficar um pouco mais direcional, mas tem o long only também. O que vocês estão olhando daqui para frente, Paulo? Então, a gente está nessa ponta um pouco mais otimista. A gente deu sorte de ter pego um movimento aí desde da virada do ano ali. Teve um período mais difícil, primeiro tri, o segundo tri. A partir de abril, né, a bolsa começou a andar e a gente, acho que soube fazer um movimento interessante ali de aumentar o beta da carteira. E a gente continua com essa visão. No grande esquema das coisas, o juro vai começar a cair daqui 2, 3 semanas, né? Sempre que o investidor fez essa migração de renda fixa para renda variável, quando o juro começou a cair, desde que o fundamento seja minimamente decente, eu acho que a gente está indo para uma queda de juro com fundamento, com um Banco Central independente, pelo menos por mais 2 anos. Eu acho que tem tudo para o mercado de renda variável continuar tradando bem. É para ir de peito aberto? Eu acho que não é para ir de peito aberto. O Brasil e o mundo ainda está vivendo com muita incerteza. Nós temos ainda uma guerra, nós temos ainda dúvidas sobre recessão americana, nós temos dúvidas sobre China. Esse ano foi um chá de humildade até aqui, né, para todos os grandes macroeconomistas, estrategistas, o que mostra que o cenário ainda é muito incerto. Mas eu estou com um viés mais otimista de Brasil. E aí o que a gente está vendo? Taxa de juro, com isso, eventualmente, uma volta de migração de dinheiro de renda fixa para renda variável. Ainda tem um spread de crédito para fechar, o mercado de crédito ainda está com spread alto. Então, primeiro vai fechar o spread de crédito. O juro real no Brasil ainda está relativamente alto comparativamente à pré. Tem mais ou menos uns 50 a 80 basis points para fechar de uma B média longa. Isso tem um impacto muito grande no valuation de bolsa. Então, ainda tem algumas coisas para acontecer em termos de fechamento de prêmio de risco. Estamos vendo de novo o mercado de capitais em funcionamento. Nós mesmos revisamos a própria projeção do BTG Pactual. A gente estava preocupado com o mercado de crédito, com a história da Americanas. Hoje a gente vê o mercado de crédito de novo se reabrindo. E aí, algum empossamento começando a seguir, né? Então, o mercado voltando a funcionar, o que eu acho que é muito importante nos próximos 6 meses que continue, tudo indica que sim. Então, assim, uma visão um pouco mais comprada. Então, na prática, o nosso long short está mais ou menos 20, 25% comprado no Brasil, que é meio que o padrão dele um pouco acima. O nosso long bias está 70, 80% comprado, que também é um pouco acima do padrão, que é na faixa de 50 com 60. Então, nós estamos um pouco mais comprado. A gente está fazendo hedge na Europa. Acho que a Europa é um desses mercados que provavelmente vai entrar em recessão. A Alemanha já está com números de recessão e tem uma questão ainda de energia para ser resolvida a médio prazo na Europa. A Europa tem uma questão de ser uma região mais cíclica, né, com mais indústria, e o setor de indústria no mundo está sofrendo o choque monetário mais forte. Tem um link com China,
que também está numa dinâmica um pouco menos positiva, até combina um pouco com o Brasil, assim, então a gente faz esse hedge na Europa. E no Brasil, o que a gente gosta? A gente gosta de construtora baixa renda. Um governo está claramente, pelo menos 4 anos, aí contratado o Minha Casa Minha Vida muito forte. Né? E aí tem duas... extremamente impactado pelo ciclo de juros e por commodity, né? Ciclo de juro, commodity e por um governo que quer estimular esse subsegmento. Né? Então, eu acho que o Lula vai terminar lá 2026 tendo entregue muita casa. Ele diz que é uma das coisas que ele quer fazer. Essa semana mesmo teve uma revisão de mais 30 bi de poder de fogo para o programa. Os governos estaduais e municipais também entrando no jogo de subsídio de casas populares. Em São Paulo tem um programa em andamento, no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo. A gente vê a mesma coisa acontecendo no Rio Grande do Sul, Minas Gerais também falando nisso. Então, acho que é um setor que vai estar muito dinâmico, custo para baixo, né? Aço para baixo, cimento para baixo, plástico para baixo, com subsídio para cima. E uma demanda reprimida muito grande. Valuations interessantes, você olha aí na média, o setor de baixa renda negociando a 7 vezes, a 8 vezes relação preço-lucro para 2024, não é caro, numa dinâmica bem positiva assim, de resultados. Eu acho que a gente vai viver um ciclo aí de pelo menos uns 2, 3 anos bom. Esse é um dos setores que a gente gosta. Outro setor que a gente gosta é o setor de distribuição de combustível. O setor viveu um período muito difícil nos últimos anos, que foi muita volatilidade no preço de petróleo, muita volatilidade no preço da Petro, e essas empresas trabalhando com estoque. E quando a volatilidade para baixo, sempre um ajuste de estoque negativo e uma margem baixa. Estoque negativo e uma margem baixa. A nossa visão é que a Petrobras vai trabalhar com preços mais estáveis nos próximos anos. É um pouco da nova política da Petrobras. Não está dizendo que não vai subir preço, eu acho que pode subir, mas vai ser sempre num ritmo mais lento do que foi essa volatilidade dos últimos anos. Isso vai trazer mais estabilidade. Se você estudar o setor de distribuição de combustível no período da Dilma, foi um dos períodos onde o setor teve as melhores margens. Por quê? Porque a Petrobras trabalhava com preços mais estáveis também naquela época. Pode não ser bom para a Petrobras, pode não ser bom, talvez, de longo prazo para o Brasil, mas para o setor de distribuição de combustível é bom. E a gente tem posição em Vibra e também posição em Cosan, que dá uma pegada de agronegócio, sim, que a gente acha muito interessante. Né? Ter exposição no agronegócio brasileiro, você está comprando aquilo que a gente é bom de longo prazo. Né? E acho que a gente acha, através da Cosan, você está fazendo um movimento interessante nesse sentido. Além disso, a gente está apostando na força do setor de saneamento, né? Uma nova regulação, privatizações, concessões, uma necessidade de aumento de capex no setor de saneamento, uma universalização do saneamento do Brasil até 2033. Então, a gente acha que é um setor muito dinâmico, com talvez até privatizações, Sabesp, uma discussão, Copasa, Sanepar. Eu acho que a dinâmica desse setor é uma dinâmica muito legal e a gente tem hoje uma posição também relevante nesse setor. Gostamos do financial deepening de novo, ficamos fora durante um tempo, mas estamos achando que essa história do juro cair, voltar ao mercado de crédito, voltar ao mercado de IPOs, follow-ons, reviver de novo o mercado de capitais, e um jeito de fazer isso é através de BTG, XP, B3, talvez assim, algumas empresas aí do setor de financeiro que ficaram muito para trás, Banco Inter. Então a gente tem uma outra parte do risco colocado nisso, e a gente voltou a colocar um pezinho em commodities. A gente está preferindo petróleo por enquanto. Petróleo depende um pouco menos de China, petróleo tem uma restrição de oferta claríssima no mundo, a OPEP controlando a oferta, o mundo investindo muito menos em prospecção e desenvolvimento de petróleo, olhando já ao longo prazo uma transição energética. E aí a gente tem uma perspectiva aí do setor de serviços, está relativamente forte no mundo. Então, o petróleo caiu bastante, chegou a bater $120, hoje está 70, então teve 40% de correção. A gente acha que é uma boa assimetria ter um pouco de petróleo e setor de commodities, até para fazer um hedge, porque uma das coisas que pode dar errado, que a gente falou aqui,
é as commodities explodirem. Se as commodities explodirem, aí muda de novo o paradigma de política monetária do mundo, aquela discussão de que nós estamos no fim de um ciclo monetário pode se mostrar errado, e aí você tendo um pouco de commodity, você está arrediado para essa eventual possibilidade. Então, um pouco essa cara da nossa carteira, é uma carteira que a gente tem aproveitado também para comprar bastante hedge, a volta muito baixa, né? Não sei se vocês acompanham, mas o VIX, você faz um gráfico do VIX, né, que é a volatilidade, faz um gráfico de 20 anos do VIX, você vai se surpreender onde a gente está. Se eu te contar onde está o VIX, você vai falar, mas não tem guerra no mundo, não tem recessão nem a pau, não tem nenhum problema na China, não está compatível. Certo. Não está compatível. O VIX está 13. 13 estava em 2018, 17, com juros zero no mundo, quando não se tinha nenhum dúvidas tão grandes sobre o cenário macroeconômico. Tá tentador então fazer o você hedge, né? monta uma posição interessante em coisas que você gosta e compra hedge via VIX, enfim, comprando put spreads, vendendo calls e comprando put spreads. Então isso está me deixando mais confortável de ter risco. O mercado de seguro está com preço bom para eu comprar, para eu tomar um pouco mais de risco. Isso é uma das coisas que a gente sempre considera na hora de montar uma carteira. O seguro está barato? Se o seguro está barato, eu posso arriscar um pouco mais. É um pouco da realidade do que a gente está vivendo agora. Bacana, bacana. Agradecer então, Enzo. Obrigado. Agradecer, Paulo. Obrigado pela vinda no Folha Business. Obrigado pela participação aqui no nosso primeiro episódio de podcast. Meu colega, semana que vem tem Banco Central. Tem. A gente deve voltar aqui então semana que vem com o segundo episódio para comentar um pouquinho. O Banco Central. Obrigado a todos vocês que estão assistindo. A gente volta na semana que vem para conversar um pouco a respeito da decisão do Banco Central brasileiro. Um abraço. Obrigado, Paulo. Obrigado. Agradeço o convite. Prazer.